Bom dia a todas e a todos presentes. Hoje é mais um dia de oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi criada através do Decreto Legislativo 833, de 1º de julho de 2015, que destinada a apurar possíveis irregularidades na execução do contrato número 132/2012 da Prefeitura Municipal com a empresa Revita Engenharia Sociedade Anônima. Hoje nós vamos começar a ouvir em depoimento as pessoas que ocuparam cargos na administração passada, portanto, no período de julho de 2012 a dezembro de 2012, e que atestaram o recebimento dos serviços prestados por esta empresa a partir do contrato celebrado em julho de 2012. Foram convocados para comparecer, alguns são convocados e outros são convidados, tendo em vista que alguns são servidores de carreira e outros, na época, ocupavam cargos, portanto, não eram servidores de carreira. Nesse caso, são convidados. A primeira a depor hoje, quero agradecer a presença, tá, Lu? A engenheira Luciane Maria Chaves, que é servidora de carreira da Prefeitura Municipal, trabalha na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e, na época, ocupava o cargo de chefe de divisão de gestão de áreas verdes. Isso. Quero agradecer aos servidores aqui presentes, aos que estão nos acompanhando nessas gravações, e dar por iniciada essa oitiva. Vou passar imediatamente a palavra para o vereador Marquinhos Amaral, que é o relator, que é o primeiro propositor das questões, a engenheira Luciane Maria Chaves. Bom dia a todos, bom dia, Lu, bom dia a todos que nos acompanham. Eu queria, em primeiro lugar, perguntar para você que função que você exercia de julho a dezembro de 2012 na Secretaria de Serviços Públicos. Bom, eu estou na prefeitura já desde 1996 e sempre ocupei a divisão de gestão de áreas verdes até dezembro de 2012. Sendo que em setembro de 2012 eu descobri uma doença, né, como vocês já sabem, e me afastei em novembro de 2012, sem data certa para voltar, que ia iniciar a quimioterapia, e fiquei afastada até junho de 2014. Retornei em junho de 2014, eu retornei às atividades, como auxiliar administrativo, que é a minha função na prefeitura. Nesse período em que você esteve à frente da divisão de gestão de áreas verdes, até setembro de 2012, de julho a setembro, portanto, nós de julho a novembro. De julho a novembro, qual foi a relação que você teve no contrato da prefeitura com a empresa Revita? Tá, na formação de edital, eu participei, eu ia fazer o levantamento de dados para conclusão de preço, para compor a tabela de valores, que eu buscava em tabelas oficiais, tá, em sindicatos, acordos coletivos, e depois no dia a dia com a empresa, na medição de serviços. Eu passava o serviço de manhã e à tarde a gente viu que tinha proposto para aquele período. À tarde fazia a verificação do que havia sido feito. Isso. Aí já programava para o dia seguinte, que a gente já sabia onde ia, porque tinha que passar para a imprensa. Então, às 3h30 a gente já começava a coletar o que tinha feito naquele dia, para depois já programar o dia seguinte. E eu tinha um fiscal meu que ficava junto com a empresa, um funcionário de carreira, que ele, durante o decorrer do dia, ia me passando o que estava acontecendo. Se quebrava a máquina, se parava funcionário. Durante esse período, era você quem atestava
esses serviços prestados? Da minha divisão, que era a parte de praças, tá? São 150 praças aproximadamente, canteiros centrais e pintura de guia também. Além de você, na secretaria, você tem conhecimento quem eram as outras pessoas que atestavam o serviço? Atestando eram os chefes de divisões, das divisões, que era a minha, que era gestão de áreas verdes, limpeza pública, que é o João, que vai falar depois de mim. Tinha aí cemitério, canil e Santeodócia e Água Vermelha. E tinha uma equipe que a gente chamava equipe de diversos, também, que parte dela ficava comigo para a gente executar jardim, era diferente da de manutenção. Certo. E os funcionários que eram enviados pela empresa, quem fazia o controle da assiduidade desses funcionários? O meu fiscal. Eu tinha um fiscal que a gente tinha uma planilha, tá, com o nome de todos os funcionários e os dias do mês. Então, ele apontava para mim, todo dia ele apontava falta, mas falta quase... Como foi início de contrato, não teve tinha. falta, não tinha falta, porque eles faltava, mandava embora, substituía. Tá? Para a gente não tinha, porque a empresa era obrigada a substituir. No mesmo, se faltou, tinha que substituir. Certo. Nesse período, houve algum problema assim que você tomou conhecimento de algum aditamento, embora seja bem curto o período, não houve nenhum? Não, não houve aditamento, não. Estou satisfeito. Pode perguntar se eu tiver alguma dúvida. É melhor relatando, né? Depois. Indagada. Pode ir, Valéria? Ah, tá. A engenheira florestal Luciane Maria Chaves. A depoente informou que está na prefeitura desde 1996, declarou que está na prefeitura desde 1996 como auxiliar administrativa, exercendo a divisão, a chefia de divisão. 96 eu era chefe de divisão. Eu fui cargo de confiança até 2009. Nunca interrompeu. Sempre chefe de divisão. Sempre como chefe de divisão. Aí em 2009 que eu entrei no concurso de auxiliar administrativo, mas já voltei como chefe de divisão. Ah, então tá certo. Desculpa, eu com... Então, na prefeitura municipal, então você não estava como auxiliar administrativa no período. Em 96 como chefe de gestão de áreas verdes, né? Em 96 era o departamento de expansão econômica, não existia ainda a secretaria. Não tinha. Não. Em 97 que começou a secretaria. Então, vamos por então, está na prefeitura desde 1996, sendo que no período de julho, que é o que nós estamos vendo, a dezembro de 2012, exerceu a função de chefe de divisão de gestão de áreas verdes. Indagada sobre a relação que mantinha com o contrato da Revita com a prefeitura, informou que era responsável pela formação do edital,
pela conclusão de preço e pela apuração de tabelas de custos, e que participava no dia a dia das medições dos serviços realizados nas praças públicas, em torno de 150, nos canteiros centrais e na pintura de guias. Na praça de praças. Na parte de guias em praças e canteiros, né? De guias em praças e canteiros. Serviços que ela realizava as medições e os atestava. E que ela tem conhecimento, a depoente tem conhecimento que existiam mais aproximadamente 5 chefes que atestavam os demais serviços realizados pela empresa. Ou seja, os chefes da limpeza pública, dos cemitérios, do canil e as subprefeituras de Santa Eudócia e Água Vermelha. É isso, né, Lúcio? Que a assiduidade dos trabalhadores da Revita era feita pelo fiscal da sua divisão. Você se recorda o nome? Que a gente tem, abaixo de mim tem o chefe de seção, 2 chefes de seção, um do Horto e um do Parque de Jardim. Abaixo de mim tinha 2 seções, a seção de Parques e Jardins e a do Horto Municipal. O Horto Municipal não tínhamos funcionários terceirizados lá. E na Parques e Jardins, sim. Então tinha o Claudinei Bernal Ameron, que é o chefe de seção. E abaixo dele um funcionário público mesmo que ficava ligado diretamente junto com a turma da Revita, que é Ed Moreira dos Santos. Então eram feitos pelo Claudinei, pelo funcionário Claudinei, e pelo funcionário Édio Moreira dos Santos. Ué. Você parou onde? Então, eu te falei, Claudinei e Édio Moreira dos Santos. Moreira dos Santos. Moreira dos Santos. Que no período em que esteve respondendo pela divisão, não houve um número considerável de faltas, uma vez que o contrato era recente, de faltas. Uma vez que o contrato havia sido assinado recentemente. Que no período não houve nenhum aditamento do mencionado contrato. Do mencionado contrato. É isso daí. Agora, entendeu? Certo?
Só para deixar claro, quer dizer que os responsáveis para acompanhar os serviços, como você disse, é o Claudinei e o Ed, é isso? Isso, Os dois aqui. de rua, que fica na rua acompanhando são. Os dois. O Claudinei, ele é mais volante, tá? E o Edio fica ligado na turma mesmo. Ele não sai da turma que está trabalhando na rua. E ele passava algum relatório para você diário de pessoas que tinham trabalhado, que estavam presentes? Passava. Logo de manhã ele já me ligava se estava com algum problema, porque a gente já ligava na empresa, e a empresa tinha que resolver esse problema. A máquina que quebrava, tá? A máquina quebrou, eles tinham as máquinas a mais para poder substituir. No contrato, na verdade, consta um número de pessoas que deveriam constituir as equipes para os vários serviços que existiam, que era proporcional, né, ao número de horas necessárias para fazer os serviços contratados com a empresa Revita. Do que estava sob a sua supervisão. E geralmente esse número era por volta de 100, 110, né, nos meses, o que a gente viu aqui nos processos de pagamento, oscilam de 100 a 110 mais ou menos. Né? Um mês foi 117. Mas desse total, você lembra mais ou menos quantos que estavam sobre a sua responsabilidade da empresa? Lembro. A minha equipe era composta de 20 ajudantes, tá? Braçais, 20 braçais, 6 roçadeiras costais, uma Kombi com motorista e um caminhão carga seca com motorista também. Desses 20 aí eram repartidos em varrição, em rastelar, em carregar caminhão. Tá? Era uma equipe, a equipe diária era essa. E tinha outra equipe de serviços diversos, que eu tinha mais 8 ajudantes e mais 2 roçadeiras costais, que era para limpar o bicão, o cartódromo. Aí essa equipe ficava no canteiro central também. Era 2 frentes diferentes. E 2. Que essa equipe diversa, ela é composta por 26 funcionários, só que desses 26 são repartidos entre o Canil, o Canil, o cemitério, São Teodósio e Água Vermelha. Esses não estavam sob a sua responsabilidade, são os chefes locais. São chefes locais. Desses 26, você falou, então são os 10 que estariam diretamente ligados a você, 8 ajudantes, 8 ajudantes e 2 roçadeiras roçadeiras costais. Isso, fora a outra, né? Uma a outra, na verdade, eram 28, né? Que eram 20 ajudantes, 6 roçadeiras, uma Kombi, né? E é que eu fazia frentes diferentes, entendeu? Essa equipe, uma não andava com a outra. Só quando a demanda estava muito grande, a gente juntava todo mundo. Época de chuva, principalmente. A gente tinha um cronograma certinho de praça, e se começava a chover, a demanda era maior, então juntava todo mundo. Só uma questão, em relação a essas equipes, você tinha costume de pedir que fizessem serviço sábado ou domingo para fazer hora extra, alguma coisa? Não, era carga normal de trabalho deles? Carga normal. Não tinha essas determinações, era sempre carga normal? Não, e se tivesse algum esporádico, como aconteceu ontem, um exemplo, uma chuva, uma coisa atemporal, aí a gente trabalhava com eles, aí chamava todo mundo para trabalhar na madrugada, aí era pago separado. Aí era pago com hora extra. Mas no período de julho não teve aqui. Não teve. Não teve. Tá. Quer relatar, Margarida? Questão aqui, não era da tua área, na verdade, não era você que atestava, mas tinha uma contratação de varrição mecanizada, que era uma tal máquina que fazia o serviço. Ela vai até um certo período. Depois, quando tem uma portaria do secretário para diminuir o contrato, né, teve uma diminuição de cerca de 25% dos valores contratados, que era permitido por lei, ela não é paga mais. Você hoje, como funcionária, você tem percebido o funcionamento dessa máquina de varrição contratada? Não, você não tem observado? Na nossa época, como a varrição fazia parte da limpeza pública, tá? Que é do João, né? Do João e o Paulo, que é o chefe das meninas da varrição. Mas você via ela trabalhando? Ela trabalhou, teve um período que ela teve um acidente com ela e ela parou, aí parou de trabalhar, mas aí depois eu logo saí. E quando eu voltei a trabalhar, eu não vi. Eu fiquei 1 ano e 8 meses afastada, eu não vi mais essa máquina.
funcionando. Não sei te falar nesse período que eu estava afastada se ela funcionou, mas de agora que eu voltei para frente, eu não tenho mais essa máquina. As pessoas que trabalhavam, fui perceber os nomes relacionados aqui, grande parte deles, na verdade, percebe que são até de contratos anteriores e hoje permanecem, inclusive. Para formar as equipes, você teve alguma influência disso junto à empresa, de indicar pessoas, nomes, alguma coisa? Não. Não, a empresa, ela que determina quem vai contratar. O que a gente opina sempre é se o funcionário é ruim, a gente pede para trocar. A gente tem essa autonomia. Se o funcionário é muito ruim, a gente pede para trocar. E a equipe ela se reunia cedo para sair aonde? Que local? Na empresa mesmo, na própria Revita, eles saíam de lá. A minha parte saía de lá, como já sabia onde ia. O meu fiscal ele nem ia para a prefeitura, ele ia direto na Revita. E saía com a turma de lá. Tá, é isso, Marquinhos. Indagada pelo presidente Lineu Navarro, afirmou que recebia do fiscal um relatório, se tiver alguma dúvida, um relatório diário com o número de pessoas que estavam trabalhando. Que ela era responsável por 2 frentes de trabalho. Uma que contava com 28 pessoas. Você tinha falado 20 braçais, 6... Ah, não. 26 roçadeiras e mais 2... Com 28 pessoas, sendo 20 braçais, 6 operadores de roçadeiras costais, roçadeiras costais. Roçadeiras costais. Um motorista e 2 motoristas, no caso, com uma Kombi e um caminhão, carga seca. E um caminhão, carga seca. Sendo que essa equipe era diária. De segunda a sexta-feira. 44 horas semanais. No período que esteve à frente, não houve trabalho aos sábados e domingos. Declarou que a outra equipe era formada por 8 ajudantes e 2 operadores de roçadeiras costais. E esta equipe funcionava somente... Não era diária, né? Essa equipe funcionava diariamente, trabalhando no Bicão, Cartódromo e Canteiros Centrais. Sobre a máquina de varrição, declarou que na sua época a mesma
fazia parte da divisão De limpeza pública. de limpeza pública. E que ela trabalhava normalmente até acontecer um acidente. Que ficou afastada por um período e quando voltou ao trabalho, por um período, e quando voltou ao trabalho, não viu mais a máquina em questão trabalhando. É isso, né? A máquina, né? Será? A máquina sofreu um acidente, aí depois eu... Ah, não. Peraí, vamos ler. Com a máquina, e depois... Aí depois eu vi fazer a máquina... Ficou esquisito, ficou esquisito. Foi com a máquina e depois eu me afastei. Ficou esquisito, parece que foi com ela. Vamos de novo, vamos começar. De limpeza pública. Você pôs da máquina no começo? Deixa ela ali, vamos deixar ela lá. Isso. Envolvendo a máquina, um acidente envolvendo a máquina. Que a depoente ficou afastada. Tava muito acidente. Pelo amor de Deus, mãe. Isso. Isso, matou. Ponto. Sobre as equipes de trabalho, a depoente informou que quem determinava a contratação dos membros era a própria empresa Revita. A única influência que tinha era solicitar a substituição de algum funcionário que não correspondesse às expectativas de trabalho. Informou que as equipes se reuniam todos os dias pela manhã na sede da empresa Revita, de onde saíam, juntamente com o fiscal da prefeitura, para os itinerários já definidos. Para os itinerários já definidos. Isso. Seguinte, duas questões, na verdade. E como que o funcionário, os dois, acho que mais o Ed, na verdade, ele apresentava para você, era uma planilha com quadro, da presença com o nome das pessoas, com a presença,
Era assim? Como que era feito esse Era controle? feito. A gente tinha o nome de todos os funcionários da Revita. Das duas equipes Daí suas? era uma planilha com uns 30 dias, e ali vinha marcado às 9 horas de segunda a quinta, e de sexta eram 8 horas para dar As às 44. 44, com 1 hora de almoço diário. Tá. Outra questão é o seguinte, você sabe se o Edio, ele por acaso teria alguma dessas planilhas, ou você guardou alguma dessas planilhas nesse período de 3, 4 meses que você teve à frente? Eu passava pro diretor, ele me dava as planilhas e eu já passava. Eu tive um erro que eu não guardei Não para vai dar mim. nada. O diretor, quem que era? Era O o Marcos Marcos Petrolongo. Petrolongo. Isso. Tá. Indagado, só citar as planilhas, né? Do horário. Que horário que você falou? 9. Das 7 às 11, da meio-dia às 5, de segunda a quinta. E das 7 às 11, da meio-dia às 16, às sextas-feiras. São 7 às 11, da meio-dia às 16. Tá. Para dar as 44 horas. Indagada sobre o horário de trabalho das suas equipes, declarou que as mesmas trabalhavam de segunda a quinta, das 7 às 11, e das 12 às 17, e a sexta-feira, das 7 às 11, totalizando da meio-dia às 16, totalizando 44 horas semanais. Indagada pelo vereador Lineu se possui cópia de alguma planilha a mesma informou que recebia do fiscal e imediatamente já repassava ao Marcos Petrolongo, não tendo guardado nenhuma xerox de nenhuma planilha. O último é o seguinte, observando os processos de pagamento, né, de agosto, na verdade, até o de dezembro, que na verdade foi pago em janeiro, né, no final de janeiro, existe sempre uma distância entre a apresentação da nota, as datas de aferição do serviço, de atestar, né, recebendo serviços, e o pagamento. Né, sempre é quase um mês depois que faz o pagamento. Em algum momento, você, como responsável por uma área, ou por ser próxima, né, dos cargos de chefia da administração naquele momento, recebeu algum telefonema ou alguma pressão de alguma pessoa do gabinete do ex-prefeito ou de outro secretário municipal que não fosse afeto à área, para que acelerassem o recebimento dos serviços, para acelerar o pagamento? Nunca teve isso, ou teve algum momento? Você Nunca teve. Nem tinha notícia Chegava disso, a secretaria? nota, a gente abria o processo, fazia um ofício com abertura para pagamento, e recebia, junto com a nota, recebia o recolhimento do fundo de garantia dos funcionários e o levantamento de quanto cada funcionário ia receber. Então, vinha tudo nessa nota fiscal. Então, era a nota, o recolhimento de FGTS, porque no edital até pede isso, que na apresentação da nota eles têm que estar com INSS e fundo de garantia recolhido. A gente juntava-se as planilhas, que cada chefe tinha atestado, era uma planilha só, e cada chefe já atestava a sua parte. E aí ia para pagamento e entrava no cronograma normal de pagamento da prefeitura.
que no período de agosto a dezembro de 2012 não recebeu, a dezembro de 2012, não recebeu nenhum telefonema ou pressão para acelerar o recebimento dos serviços, visando uma agilidade no pagamento à empresa. Que o trâmite para o pagamento era o seguinte: a empresa enviava a nota, juntamente com as guias do FGTS e INSS, o levantamento de cada funcionário, o levantamento que cada funcionário iria receber, e uma única planilha, que era atestada pelos chefes de cada divisão. E depois era remetido, em seguida era remetido ao diretor, que era o Marcos Petrolongo. Para seguir o trâmite para pagamento, né? Aí passava pelos diretores do Gil também, que era do Canil, passava por eles e depois o secretário. Que era encaminhado para o diretor. Ao diretor Marcos Petrolongo. Vírgula, ao diretor Gilverson, que remetia ao secretário da pasta. Nivaldo, né? Nivaldo Signo. Que é isso, né? Isso aí, Valéria. Estou satisfeito. Então, o vereador Paraná, quer fazer um questionamento? Gostaria de perguntar a Luciane se os funcionários... O funcionário é pago por diária. As máquinas, supostamente, seria pago por hora. Não, é tudo por hora. Tudo por hora. Tanto o funcionário quanto a máquina. Quanto a máquina. Isso. Hoje, você não tem conhecimento aonde supostamente essa máquina que prestava serviço, que você não viu mais trabalhar, você não tem conhecimento aonde ela possa estar, ou se ela... Não tenho conhecimento. Hoje eu sou chefe do horto municipal e eu fico no horto. Então, não fico mais aqui na cidade. Minha parte é só lá. E eu não tenho funcionário terceirizado lá. No caso, você especificou no início que supostamente a empresa nunca ficou faltando um funcionário, porque ela repunha. Como supostamente ela poderia repor um funcionário que hoje, supostamente, você mantinha aquela quantia? E hoje, esse funcionário, no caso, tivesse falta, hoje, ela ia repor como? Não, ela não era... Assim, ele terminava o dia dele,
Entendeu? A gente já falava, ó, ligava, esse não precisa nem vir mais. Aí ele já colocava, já substituía, no outro dia já tinha que substituir. Tá, mas se o funcionário não avisasse, caso não avisasse e aquele dia ele faltasse, como que ia substituir isso? É que eu te falei, eu não tive falta no período, porque foi um período curto. Muito curto. Tá certo. A senhora, na verdade, a senhora não tem conhecimento se essas planilhas, supostamente, do qual a senhora não teve cuidado de guardar, se o Marcos, se é de seu conhecimento, caso, se o Marcos as tem. Eu não tenho conhecimento que eu passava, como era até uma rascunha, planilha vinha do jeito que o funcionário passava, a gente conferia e já passava para ele. Eu não tenho conhecimento se ele guardou essas planilhas também. Só isso. Ô, Luciana, só uma pergunta sobre essa máquina de varrição aí, que se ela não estivesse funcionando, então não era cobrado nada, não pagava nada pelo serviço, porque ela não estava funcionando. O que consta no contrato, na contratação dessa máquina que está parada hoje? Que é o que você falou, se não trabalha, não paga. Tanto é que as planilhas são zeradas, depois que, foi acho que até setembro que ela trabalhou, e aí quebrou e não voltou mais. Então, você pode até conferir que ela não está na planilha de pagamento. Tá? Indagada pelo vereador Paraná, se os pagamentos dos funcionários e das máquinas são feitos por hora ou por dia, a depoente informou que no período em que era responsável os pagamentos eram feitos por hora. Que não tem conhecimento de onde se encontra a máquina de varrição, uma vez que atualmente trabalha como chefe no Horto Florestal, local onde não possui nenhum terceirizado. Ponto. Declarou que caso algum funcionário terceirizado não servisse, no final da tarde, não servisse, vírgula, no final da tarde, comunicava à gerência da Revita que imediatamente no dia seguinte o substituía. Ponto. Que não sabe precisar o que acontecia caso algum funcionário faltasse do serviço, vírgula, uma vez que no período curto que cuidou do contrato, não houve nenhuma falta. Só um minuto. Pois não, Paraná. Pode.
Não, é só aquela questão do pagamento. No caso, ela disse que tanto o maquinário como os funcionários... eu vou fazer... Que não tem conhecimento se o ex-diretor Marcos Petrolongo possui cópia de alguma planilha. O que você quer apresentar? Não, só aquela questão que eu perguntei, se os pagamentos, supostamente, esses pagamentos eram feitos por hora. Isso eu falei. Não. Ela alegou que todos os pagamentos são por hora. Eu pus, a primeira coisa que eu pus foi isso. Foi. Ô, Valéria, o Paraná está em dúvida? Dá uma lida no começo, que eu falei da hora e do coisa. Olha lá. Isso daí. Então, agora, perguntada pela vereadora Laide, a depoente informou que tem conhecimento, vírgula, durante o período em que esteve na chefia da divisão, de que todas as vezes que a máquina de varrição não trabalhou, vírgula, também não houve nenhum pagamento e que isto pode ser comprovado nas planilhas. Pode ser comprovado nas planilhas. Marquinho, demais mesmo, acho que seria oportuno, na verdade, a gente registrar essas questões dos valores das planilhas, particularmente na mecanizada. É o seguinte, olha, seria importante, na página 464, processo de concorrência, não sei qual que é a folha nossa aqui, precisa ver depois, constava que o máximo para pagar para varrição mecanizada seria 30.240 mensal. Aí nas planilhas que receberam e apresentaram e receberam da prefeitura, no primeiro, que é o período de 11/7 a 31/7, eles receberam pela varrição mecanizada 19.740. Depois, na segunda planilha apresentada, que é referente ao período de 1 de agosto a 31 de agosto, eles receberam R$ 28.200. Depois, na terceira medição, que é de 1/9 a 30/9, receberam 28.200. Depois, na quarta medição, que é referente ao período de outubro, do mês de outubro, de 1/10 a 31/10, foi zerado, que é quando deve ter acontecido, provavelmente no final de setembro, né, o tal do acidente com a máquina, ficou zerado o pagamento para a varrição mecanizada. Da mesma forma que no período de 1/11 a 30/11 também ficou zerado o pagamento. Aí o outro pagamento já é feito, referente a dezembro, também está zerado. Tá? Então acho que era importante colocar, para que não restar dúvida em relação às coisas que o Paraná falou, entendeu? Ou perguntou. Pode? Você está com os números aí, Lineu? Dita para a Valéria, por favor. Olá, Valéria. Olha, conforme solicitado pelo presidente da comissão, o vereador Lineu, vírgula, foi dito que na planilha de preços e composição vírgula, ou entre parênteses, anexo, planilha de preços e composição, entre parênteses, anexo 5º do processo de concorrência, fecha parênteses, constava o valor máximo a ser pago por mês
ser pago por mês para varrição mecanizada, por mês, né, para varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, o valor de R$ 30.240. R$ 240, vírgula, conforme folhas 464 do processo de concorrência. Ponto e vírgula. Nas planilhas de medição de serviços cobrados, né, pela empresa e recebidos da Prefeitura Municipal, vírgula, constam os seguintes valores para a varrição mecanizada. Dois pontos. Do período de 11/7 a 31/7 de 2012, a 31/7 de 2012, vírgula, o valor a 31/7 de 2012, vírgula, o valor de R$ 19.740,19. Ponto e vírgula. Para o período de 1 de agosto, 1º de agosto, né, a 31 de agosto de 2012, vírgula, o valor de R$ 28.200,25. Para o período de 1º de setembro a 30 de setembro de 2012, vírgula, o valor de R$ 28.200,25. Para os períodos de 1º de novembro a 30 de novembro de 2012 e 1º de dezembro a 31 de dezembro de 2012, vírgula, nada foi pago em relação à varrição mecanizada. Ponto e vírgula. Esses valores constam dos processos de pagamentos feitos à empresa Revita Engenharia S.A. pela Prefeitura Municipal. É isso, Marquinhos? Bem? Laide, Paraná, Marquinhos, Cidinha. Não. Quer acrescentar alguma coisa, Lu? Eu acho que foi dito tudo que sempre foi feito. Tá. Bom, então é o seguinte, se você puder aguardar uns 5 minutinhos, ela vai acabar de digitar ali, para as formalidades, para você poder conferir. Se quiser retificar alguma coisa, você retifica, tá? Para poder assinar, eu dou encerrada essa primeira oitiva do dia de hoje, tá?